Ok, agora que nós entendemos sobre como funcionam nossas rotas, vamos trabalhar com as partes internas que a gente não entendeu na última aula. Hoje, em especial, a gente vai aprender sobre as validações que a gente faz dentro das nossas rotas. A gente vai mexer na pasta esquemas e vamos entender um pouco mais sobre a biblioteca do Zod. Então, bora lá? Beleza, abrindo nossa pasta de esquemas, a gente pode ver que a gente já começa importando o Zod. E o que seria o Zod? O Zod é uma biblioteca do TypeScript que trabalha com a validação de objetos. E a gente vai usar ele para criar nossos tipos e nossas validações que a gente vai usar durante nossa aplicação. Se vocês se lembram, eu apresentei o padrão VES na última aula. E o primeiro ponto dele é o validate. E se vocês continuam se lembrando da última aula, o segundo caso que eu apresentei, que seria uma requisição GET, que pede o ID, que ela busca por um to-do específico com base no ID, ele primeiramente faz uma validação do ID. E é aqui que a gente vai definir essa validação. Olhando na linha 13 aqui, a gente pode ver que a gente define esse to-do esquema, exporta ele, tanto que a gente importa ele lá no nossa pasta routes, e a gente define o que tem que ser esse ID. Esse ID a gente usa o Zod, a gente passa um coerce, que é uma função do Zod que converte o que ele receber para o que está na frente. No caso, ele vai converter o que ele receber do cliente para um number, e esse número tem que ser inteiro positivo. E por que usar o coerce? Quando o cliente pede alguma coisa, sei lá, quando você, usuário, ele pesquisa um to-do específico e vai ser pelo ID. Ele vai colocar o ID número 1, número 2, número 3, independente, e ele vai enviar. O cliente vai enviar isso como uma string. E caso ele chegue como string, vai dar erro de tipos e o TypeScript vai reclamar. No caso coerce, ele vai converter essa string para um número e tá tudo certo. Agora está alinhado com o que é um ID. Enfim, analisando esse primeiro item, que tem mais um campo, você pode ver, ele define um objeto e ele tem um ID, recebe um ID e um título. E o que tem que ser isso? O que tem que ser o ID? O ID tem que ser um número inteiro positivo, assim como lá embaixo, e o título tem que ser uma string de no máximo 50 caracteres. Perfeito. Mais uma coisa desse arquivo. Como você pode ver no finalzinho, ele tem uma aba de tipos e ele exporta esses tipos que a gente criou para algum lugar. No caso, a gente vai usar ele na pasta, isso a gente vai usar na pasta de repositórios para desenvolver nossa lógica e ela tem que estar de acordo com esse tipo. Logo eu vou explicar um pouquinho mais sobre ela, então bora pra lá. Beleza, pessoal. Então, finalmente a gente chegou na última etapa da criação das nossas rotas, que, se vocês se lembram bem, tinham dois campos que vocês não entendiam ainda do porquê estavam lá. Se vocês lembram do último vídeo, no caso, que era os esquemas, que era a validação, que vocês não sabiam onde vinham, e logo abaixo, na parte do execute do nosso padrão VES, tinha algumas funções de create, delete, update, que vocês não sabiam de onde a lógica vinha. No caso, abre na pasta repositórios, vocês veem que já tem um todo.repository.ts, que é daqui que vem essa lógica. Aqui a gente vai alterar coisas diretamente no nosso banco de dados. Como você pode ver, a gente já pede ele lá em cima, a gente já importa ele. E toda vez que você quiser fazer alguma coisa no seu banco, você bota MySQL com .carry. Nesse vídeo eu vou usar de exemplo essas duas primeiras aí, que são justamente o que eu usei no último vídeo, que era aquela função de get que uma pegava todos os to-dos existentes no banco de dados e a outra pegava um específico pelo ID. Então, vamos começar a analisar isso aqui. Primeiro, a gente vai definir uma função assíncrona, a gente vai dar um nome para ela, no caso, findLToDo, vai ser o nome que a gente vai referenciar ela lá na rota, e a gente vai passar uma promise com o tipo para ela. No caso, esse aqui ele passa o to-do-item, que é uma lista. Se você lembra bem, a gente definiu isso no nosso esquema e exportou. A gente está puxando aqui. E por que tem que ser uma lista? Como ele está pedindo muitos itens, todos os itens do banco de dados, obviamente vai ser mais de um, e eles vão vir como uma lista. Embaixo, a gente define uma constante chamada result. A gente vai acessar nosso banco de dados. Como a gente quer pegar itens, a gente vai usar um carry. E, entre parênteses, nós vamos definir o comando do SQL que a gente vai usar. Embaixo, a gente só vai enviar isso para o. Você vai retornar esse esquema como o result. Ok. Beleza. Bora dar uma olhada num caso que a gente pede um parâmetro específico. No caso, essa função de baixo, a gente vai usar o ID. E a primeira diferença que você vê de cima para baixo é que ele passa esse ID e ele define ela como um número. E logo em seguida ele passa a promise também.
Essa verificação ele faz de acordo com o nosso esquema que a gente definiu lá atrás. Então, se você lembra bem, o ID tinha que ser um número mesmo, inteiro positivo. Então ele vai fazer essa verificação quando você passar o ID. A gente usa isso para evitar dar problemas. O TypeScript é bem útil, ele alerta você desses erros e ele evita problemas futuros que possam ocorrer por causa disso. Então, logo em seguida, ele vai passar essa promise de tudo item e ele vai pegar, diferente de cima, ele vai pegar só um item ou ele vai ser null. Que no caso esse to-do pode existir ou ele não existe. Perfeito, ele pode ser esses dois casos. Embaixo, a gente chama o nosso banco de dados, a gente fala o que ele quer fazer e entre parênteses a gente passa o comando do SQL. Uma coisa que vale lembrar, muito importante, é que quando a gente passa um parâmetro específico, a gente precisa de um parâmetro específico, a gente pede esse parâmetro do lado de fora do comando com uma vírgula e entre colchetes. E por que a gente faz isso? Bom, o SQL ele pode acabar, se você não fizer isso, o SQL pode acabar agindo de maneira inesperada e causando caos no seu banco de dados. Por exemplo, caso você não faça desse jeito, você use alguma outra maneira, você esqueça de colocar um parâmetro aí, sei lá. Primeiro o TypeScript vai te alertar, mas caso não alerte, sei lá, algum erro, algum bug aconteça, ele pode acabar, sei lá, atualizando todos os campos do seu banco, ele pode, sei lá, apagar todos os campos do seu banco, dependendo da função, então é bom tomar cuidado, é bom usar esse padrão, porque ele é seguro, a gente está levando isso em conta, então usem ele, a menos que saiba muito o que você está fazendo, muito, e evitem dor de cabeça. Ok, e logo embaixo tem uma verificação. Se vocês lembram lá na pasta routes, no nosso arquivo, ele também faz uma validação lá. E o que aquela validação fazia? Se, por algum acaso, ele recebesse um null, ele mandava um erro para o cliente. E aqui ele justamente cobre esse caso. Se por algum acaso o ID que ele receber for zero do SQL, se ele receber um valor zero do SQL, ele vai retornar null. Ele vai mandar esse null lá para nossa rota e a rota vai mandar para o cliente. Não encontrei esse ID. Perfeito. Funcionando. E embaixo a gente vai enviar normalmente. E com isso a gente cobre todos os casos possíveis. É bom ter sempre em mente que você vai ter que cobrir esses casos com cada uma das suas funções, cada um caso específico para a função que você está desenvolvendo. Então, isso você vai adquirindo com o tempo, com experiência, mas é uma boa prática que é bom manter. E é isso, gente. Com isso, vocês já sabem completamente toda a arquitetura da internet. A gente não vai mexer muito nessa pasta base, a gente não é bom mexer, ela é uma pasta de configurações. Tudo isso aqui tá enxuto, tá fácil desse jeito, porque já tá tudo configurado ali, muita coisa já tá pré-feita. Então não se preocupem com isso, com essa pasta. Mexam só se vocês realmente souberem o que vocês estão fazendo. E com isso vocês estão prontos para fazer a atividade dessa semana. Lembrando que qualquer coisa, falem comigo, falem com seus guardiões, corram atrás, não deixem de entregar, mesmo atrasados, que é melhor vocês entregarem do que não entregarem. Mas, de preferência, por favor, entreguem na data. Enfim, pessoal, é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Essa bateria de aulas acabou. Vocês já sabem mexer completamente com a arquitetura da internet. E é isso. Obrigado pelo tempo de vocês.